Salmo 57, amém? Diz assim a palavra de Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele, dos céus, me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa. Quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Amém. Qual é a última palavra do Salmo? A última palavra? Glória. Nós estamos no livro dos Salmos, nesse mês de novembro, por ocasião do mês da música, lendo um salmo a cada quinta-feira, pela perspectiva do louvor e da adoração. Salmos em adoração, em salmos. Salmos em adoração, adoração em salmos. Portanto, a última palavra desse salmo é glória. Mas não é qualquer glória, é a glória de Deus. É um salmo de Davi, que foi escrito num determinado momento da vida de Davi. E lendo, meditando e percebendo pelo contexto em que foi escrito esse salmo, eu cheguei a uma ênfase, que é, na minha opinião, a ênfase desse salmo. E você vai entender por quê. Eu penso que a ênfase desse salmo é uma orientação para vivermos para a glória de Deus. E aí, o salmo então poderia nos responder a essa pergunta essa noite: como viver para a glória de Deus? O salmo foi escrito num momento da vida de Davi muito delicado. Você conhece a história de Davi e sabe que ele foi escolhido por Deus, o homem segundo o coração de Deus, ou seja, Deus o escolheu para substituir Saul, que até então era o rei sobre Israel durante 40 anos. Só que quando Davi foi ungido como rei, lá no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai Jessé, Saul ainda estava no trono. Mas Deus já havia retirado o seu espírito de Saul e havia ungido Davi. Só que Davi precisou esperar um momento, esperar um tempo, que era o tempo de Deus na vida dele, para que ele
desde que foi ungido, de fato se tornasse rei, sentando no trono de Israel. Isso demorou um tempo. E durante esse tempo, por causa do Espírito do Senhor ter se retirado de Saul, Saul ficou doidão, malucão mesmo. E queria bater nos outros, e queria maltratar os outros, e Deus mandava ele ir numa direção, ele ia na outra, e começou a meter os pés pelas mãos, e ficou desorientado, e Samuel tentou orientá-lo, mas ele não dava ouvidos a ninguém, e foi buscar uma mulher lá, que era uma vidente lá, e tal, e aquela loucura. Exatamente nesse momento em que ele está malucão, Davi é chamado porque alguém se lembra do talento musical de Davi. E alguém diz assim: se chamássemos o irmão do Eliabe, que é um soldado do exército de Saul, ele toca muito bem a harpa. Quem sabe se ele viesse e tocasse sua harpa, o espírito de Saul não se acalmaria. E aí então eles mandam chamar Davi. Davi toca e de fato Saul se acalmava quando Davi tocava. Com o tempo, Davi ali tocando e frequentando o arraial do exército de Israel, houve uma batalha contra os filisteus, e o Golias, aquele grande filisteu, estava afrontando o povo de Deus. Você conhece a história. Davi fala: eu vou lá contra esse cara. O exército de Israel inteiro tremia de medo do Golias. O Davi, sozinho, falou: deixa comigo, eu vou lá. Ele vem com força, ele vem com guerra, ele vem com estratégia militar, ele vem com armas, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E aí o Saul falou: então leva a minha armadura. E ele falou: não, colocou, tadinho, né? O Saul, a Bíblia diz que ele era grandão, porque dentre os seus pares, diz a Bíblia, ele era, os maiores pegavam no seu ombro, então ele era grandão. E o Davi era jovem, né? E era também, nos parece que pequeno. O fato é que a armadura do Saul ficou enorme para o Davi, e ele tinha mais trabalho de carregar a armadura de tão pesada do que de lutar com o gigante. Então ele largou a armadura para lá, foi com a roupinha de pano dele mesmo, com sua funda, né, aquele pedacinho de couro, que eles colocavam pedras e jogavam, e Davi estava acostumado a usar essa arma no campo, porque ele defendia as ovelhas que cuidava, dos ursos, dos leões e etc. Inclusive ele diz isso, ele fala: não, estou acostumado a lutar com urso, com leão. Quem é esse filisteu aí para falar isso do exército de Israel? Pegou 5 pedras e foi. Você sabe como é que aconteceu? O Golias, né, disse que ia dar ele de comida para o pitbull, né? Vou dar você de comida para o meu pitbull. Tipo assim, né? Vou fazer você de comida para as feras. E aí Davi: tudo bem, então vai. 2, 3 e toma. Tei. A primeira já pegou na testa, ele caiu. O texto diz: Davi foi lá, ele caído, e pegou a espada dele, porque Davi não tinha espada, e lhe cortou a cabeça. Então ele morre de fato com a cabeça cortada, não da queda da pedra. Resultado: o povo ficou doido. Quem é esse menino que mata um gigante dessa maneira? Viva Davi, viva Davi, viva Davi, viva Davi. O Saul já não estava muito crente, né? Sem o Espírito do Senhor, olhou o povo louvando Davi, se esquecendo dele, ele falou: esse menino. Passou-se um tempo, a filha do Saul se agradou do Davi, eles começaram um namoro, etc e tal. Vamos casar? Vamos. Aí o Saul, para espizinhar, né? Você tem que pegar 100 prepúcios, que é a pele do pênis de um soldado filisteu. Tem que fazer fimose nos caras lá e circuncidar e trazer, né? Tá na Bíblia, tem que explicar. Aí o Davi falou: chega comigo. Aí o Saul falou: se você trouxer 100 prepúcios, ou seja, tem que, para um soldado filisteu, deixar cortar o negócio dele, só morto, né, gente? Então o que o Saul estava dizendo é: se você matar 100 filisteus, você pode casar com a minha filha. Davi foi lá e trouxe 300. Aí o povo inventou uma música. O povo é terrível. O povo é terrível, ninguém segura a língua do povo. O povo pegou o Davi no colo e cantou: Saul matou milhares, Davi 10 milhares.
Saul matou milhares, Davi 10 milhares. Ou seja, o Saul é bom, o Davi é top. Meu amigo, esse negócio entrou no coração de Saul igual uma flecha. E ele se enfureceu de inveja e ficou maluco. E quem é esse menino? E tal. Aí ele falou: me dá a menina para cá, né? Foi para a tenda, lua de mel, o tio Black, tio Blim rolando. Daqui a pouco, blá! Os soldados do exército foram lá numa emboscada para matar o Davi, porque o Saul ficou tão bravo que mandou matar ele. Eles ficaram sabendo. Aí, né, você conhece o Jonatas, filho do Saul, se tornou muito amigo de Davi, bateu a fita, x-novou, né? E aí o Davi ficou sabendo de madrugada mesmo, ele, perna para quem te quero, vazou fora. Quando deram lá na lua de mel, cadê ele? Não sei, sumiu. Aí o Saul juntou os melhores do exército, falou: vamos atrás dele e quem pegar mata, quero ele morto ou vivo. E foram atrás de Davi. Chega no momento, no primeiro livro do Samuel, capítulo 23, se você quiser acompanhar comigo, diz assim: ele encontra uma mulher lá no território dos filisteus, e aí ele vai para uma cidade chamada Keila, e lá ele fica por um tempo, consulta o Senhor, e Deus diz assim: ó, fica de boa, fica tranquilo, eu estou com você, você é o rei, na hora certa você vai se tornar rei de Israel. Aí ele encontra o Jonatas, renovam a aliança, a amizade que tinham um com o outro, e aí os zifeus traem o Saul, fica do lado de Davi, contra o rei. E aí quando chega lá no verso 24, diz assim: então se levantaram eles e foram a Zife, o lugar onde moravam os zifeus, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície ao sul de Gesimó. Saul e os seus homens se foram ao encalço dele, e isso foi dito a Davi. Disseram para Davi os planos de Saul. Pelo que desceu para a pedra, ou penha, que está no deserto de Maom. Ouvindo Saul, perseguiu a Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte, e Davi e os seus homens do outro lado. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul, porém este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então veio um mensageiro a Saul, dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Por essa razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Alguns dizem que no hebraico o nome é Amalecote, o lugar, a pedra da saída, do escape, do livramento que Davi teve. Então, se você entendeu, o que está acontecendo é o quê? Saul está furioso, indo atrás do Davi. Davi está fugindo, de caverna em caverna, de monte em monte, de vale em vale, de território em território, fugindo. E quando Saul estava bem perto de capturá-lo, então os filisteus invadiram lá Israel. E aí chegou a notícia ao Saul: os filisteus invadiram. Sabe aquele salvo pelo gongo? Foi salvo pelo gongo. O Saul já estava para pegar, e os filisteus. Aí o Saul: o que foi? Davi, entendeu? Aí ele foi lá. Depois ele volta a perseguir Davi, e Davi pelas cavernas da vida, a famosa lá em Adulão, né, uma caverna que ele passa um tempo, e ele fica muito triste, poxa, eu sou ungido, eu sou o rei, eu tenho que viver fugindo, e aquele rei desobediente está lá no trono e tal, ele entra numa crise, escreve os salmos muito lindos ali, naquelas cavernas, e aí, depois o Saul continua perseguindo, e tem um episódio que eu acho assim, Davi fez muita coisa legal, mas eu acho que essa atitude dele, na minha opinião, é a mais bonita de toda a vida de Davi. De madrugada, Saul está perseguindo ele, e ele está fugindo do Saul. E você sabe que ele era guerreiro, e dos bons.
De madrugada ele vai, pianinho, pé de pano, e vê que o Saul está acampado junto com os homens perseguindo ele. Todo mundo dormindo, cansado porque andaram o dia inteiro atrás de Davi, e eles estão lá dentro de uma caverna dormindo, por causa da proteção. Davi vai, pé por pé, entra na caverna, corta um pedaço da roupa do Saul, corta um pedaço da roupa dele e sai. E depois ele diz que poderia ter matado, mas não iria se levantar ou intentar contra o seu rei. Ou seja, Deus me ungiu, mas eu não vou sentar no trono fazendo mal para uma pessoa. Eu não vou subir pisando na cabeça de ninguém. Eu vou respeitá-lo até o fim. E quando aprouver a Deus, eu sentarei no trono na hora certa. Não matou Saul. Ele era o rei. Ele estava ungido. Humanamente, teoricamente, ele tinha direito de matar o Saul, pegar a coroa, botar na cabeça e o povo o consagraria como rei, mas ele não fez. Para mim, a atitude mais bonita de um homem, como diz por aí, de um sujeito homem, a oportunidade de prejudicar alguém, mesmo estando no direito de fazê-lo, prefere não fazer e esperar a vontade, o tempo e a justiça de Deus. Deus está vendo e Ele na hora certa fará justiça aos seus escolhidos. Portanto, esse salmo foi escrito exatamente nesse momento, no momento de fuga, no momento de caverna, no momento de injustiça. O que é que Davi fez de errado? Ele foi melhor do que o Saul? Agora é pecado ser bom? Agora é errado fazer o bem? Ele só foi um bom guerreiro, ele só era um bom músico e caiu na graça do povo, mas isso gerou inveja no coração de Saul e então ele teve que fugir e nesse momento de fuga ele escreve. E ele fala nesse salmo exatamente do coração e da alma de quem está sendo perseguido, de quem está vivendo uma injustiça, de quem está vivendo em dificuldade por causa da maldade de outros e não do seu próprio erro. E eu me coloco no lugar dele aqui, me coloco no lugar de Davi, lendo esse salmo, e vejo que nos nossos dias não é muito diferente. Quantas vezes eu e você sofremos injustiças que são causadas pela maldade dos outros? Agora há pouco nós estávamos orando pelos nossos governantes, agradecendo a Deus pelos livramentos que tivemos nessa semana, de maneira que eu e você vivemos num tempo onde sofremos injustiças, sofremos perseguições, temos toda sorte de dificuldades e muitos de nós, de vez em quando, vai para dentro de uma caverna, para se sentir protegido, amparado. E é exatamente isso que Davi diz. Isso eu acho maravilhoso, porque ele está fugindo do Saul, escondido dentro de uma caverna, mas ele diz assim: o meu esconderijo é o Senhor, o meu refúgio é Deus, quem me protege é o Senhor. E ele exalta a Deus, ele adora a Deus, ele glorifica a Deus, mesmo dentro das cavernas. Qual é a sua caverna? Qual a sua dificuldade? Todos nós temos uma caverna. Todos nós temos dificuldades, tribulações, adversidades na vida que insistem em nos dizer que não há motivos para louvar a Deus. E Davi diz: sim, mesmo em meio às dificuldades, perseguições e cavernas, viverei para a glória de Deus. Então o Salmo está respondendo, na minha opinião, essa pergunta: como viver para a glória de Deus? Em primeiro lugar, se refugiando em Deus.
Porque quando bate o desespero, o medo, a perseguição, a maldade, a tribulação, a adversidade, quando os problemas vêm na nossa direção, nossa tendência é fugir, mas não fugir para Deus, fugir para os nossos refúgios, ir para dentro de um quarto, ir para dentro de uma empresa. Tem gente que se refugia no trabalho, tem gente que se refugia na igreja. E refugiar-se na igreja não significa estar refugiado em Deus. Tem gente que se refugia nas baladas, nas orgias, nos prazeres, e vai buscando refúgio nessas coisas que não são refúgio, por isso que a situação só vai piorando. Então Davi diz no primeiro versículo: tem misericórdia de mim, ó Deus, tenha misericórdia, pois em ti, olha só, em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas é o meu abrigo, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra do Onipotente, descansará. O Senhor é um refúgio, o Senhor é um lugar de descanso. Coloque nele sua alma, coloque nele sua esperança, e ainda que os dias sejam maus, não habitaremos em cavernas, nos refugiaremos na presença de Deus. É assim que vive para a glória de Deus. Quando a coisa aperta, a gente corre para onde? Corre para Deus. Em segundo lugar, viver clamando a Deus. Tem gente que vive reclamando. Não reclama não, clama. Tira o re e fica só com o clama. Ao invés de reclamar, fica só com o clamar. Verso 2 diz: clamarei ao Deus Altíssimo. Não é o que está escrito? Eu me refugiarei em Deus, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Tudo Ele faz, porque vem dEle tanto o querer quanto o efetuar. Ele é soberano e está no controle de tudo. Em terceiro lugar, vivemos para a glória de Deus, quando refugiamos em Deus, quando clamamos a Deus e quando confiamos em Deus. Verso de número 3, diz que Ele, o Senhor, dos céus, nos envia um auxílio. Ele dos céus nos livra, Ele cobre de vergonha os que nos ferem, e envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões. Olha aí o desespero de Davi. Eu estou me sentindo como Daniel, naquela cova dos leões, só que aqui ao invés de ser leões, são os soldados de Saul que estão querendo me matar. Mas ele completa dizendo: ávidos para devorar os filhos dos homens, lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada é a sua língua. Portanto, ele diz que confia no Senhor, porque dos céus é que virá o seu auxílio. Ele não está confiando nos seus homens, ele não está confiando na caverna, ele não está confiando no escudo, na espada, ele está confiando somente, inteiramente em Deus. Portanto, Davi, nesse momento, viveu para a glória de Deus, porque ele se refugiou em Deus, ele clamou a Deus, ele confiou em e exaltou a Deus. Olha o verso de número 5. Seja exaltado, ó Deus, exaltado, acima dos céus, e em toda a terra, esplenda, ou seja, se espalhe a tua glória. Que todos neste planeta, que todos em toda a terra
possam perceber que a glória somente deve ser dada a Deus. Portanto, só Deus deve ser o nosso refúgio, só Deus deve ser o alvo do nosso clamor, só Deus deve ser o alvo da nossa confiança, e só Deus deve ser exaltado e louvado. Por isso o verso 7 diz: firme está o meu coração. Ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Se coloca no lugar desse cara. Ele está dentro de uma caverna. Ele está sendo perseguido. A qualquer momento ele pode ser morto. Você está entendendo? Saul, com um exército de Israel, está atrás dele. Saul pegou os melhores, os mais fortes. A cabeça dele está a prêmio. Quem não quer agradar o rei? Qual soldado não quer ganhar uma moralzinha com o rei? Então está todo mundo doido para pegar o Davi e matar, porque assim vai ganhar moral com Saul. E ele está fugindo, sofrendo injustiça, porque ele não fez nada de errado, está sendo perseguido dentro de caverna, como um cigano, pelos desertos, vales e montanhas, fugindo dia após dia, noite após noite, entre aspas, comendo o pão que o diabo amassou. Esse cara tem todo o direito de reclamar, de murmurar, de não querer buscar a Deus, de não querer clamar a Deus, de não confiar e exaltar, muito menos louvar a Deus. Mas ele mostra exatamente o contrário, porque quem quer viver para a glória de Deus, não vive de acordo com a circunstância, vive de acordo com sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que buscam a Ele, precisam crer que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Deus galardoou Davi, honrou a ele por essa atitude, porque Davi sabia se esconder em Deus, Davi sabia clamar a Deus, confiar em Deus, exaltar a Deus, louvar a Deus, e ele não ficava pelos cantos desanimado, chorando, ele ia adiante com animação e gratidão no seu coração. Verso 8 diz o seguinte: desperta, ó minha alma. Olha aí. Por que é que o Davi, você já viu esse verso aqui num outro salmo, ele dizendo: vamos dia, acorda, vamos harpa, acorda, eu quero louvar. Nesse salmo, por que é que Davi está usando esse verso? Porque ele está fugindo, então ele tem que acordar muito cedo, para sair antes do Saul. Por isso que ele diz: desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa, quero acordar a alva. Olha só, um cara que está fugindo, um cara que quer acordar muito cedo, na linguagem poética aqui, ele é que vai acordar o dia, ele é que vai despertar o sol, entendeu? Ele vai antes. O cara que está fugindo, que tem que acordar muito cedo para fugir antes do seu inimigo, do seu perseguidor acordar, ele vai estar preocupado com lira, com harpa, com louvores? Ele acorda logo e tira a remela e já vai botando o sapato, a sandália, a chinela lá, sei lá o que ele usava naquele tempo, e já vai logo arrumando e pegando comida ou roupa, o que é que ele tenha lá, e já vamos que vamos. Mas não, ele está sendo perseguido, ele está com pressa, ele precisa sair cedo para não morrer, mas ele não se esquece de louvar ao seu Deus. Quantas vezes eu e você, na correria da vida, nos esquecemos de adorar a Deus? Quantas vezes eu e você acordamos cedo, tendo dormido tarde, e a gente acorda, e a gente vai lavando o rosto, e a gente vai escovando o dente, e a gente vai botando roupa, e a gente vai saindo, e atrasado, e na correria, e sequer tirou um tempo para louvar a Deus, adorar ao Senhor. Portanto, irmãos, para viver para a glória de Deus,
É preciso essa animação de Davi. Desperta, acorda minha alma, me dá a lira, me dá a harpa, eu quero louvar a Deus. Mas é preciso também gratidão no coração. O verso 9 diz: render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Portanto, para viver para a glória de Deus, é preciso se refugiar em Deus, clamar a Deus, confiar em Deus, exaltar a Deus, louvar a Deus, se animar em Deus e agradecer a Deus. Assim, a misericórdia de Deus, que se eleva até os céus, e a fidelidade de Deus, que está na altura das nuvens, o Senhor será exaltado acima dos céus, e toda a terra conhecerá a glória de Deus. Se eu e você fizermos isso, se eu e você, toda vez que enfrentarmos uma adversidade, buscarmos refúgio em Deus, clamar a Deus, não reclamar, murmurar e buscar solução onde não existe, mas em Deus, confiar, exaltar e louvar. Se eu e você estivermos animados, despertados, com um louvor nos lábios e uma adoração no coração, se vivermos assim, todos os dias, de maneira simples, não é tão difícil colocar isso em prática, nós, dessa forma, faremos com que a glória do Senhor seja conhecida em toda a terra. Que Deus te abençoe. Que Ele seja o seu refúgio, que Ele seja o alvo do seu clamor, que você possa confiar nele, exaltá-lo, louvá-lo, se animar e agradecê-lo todos os dias, para que a glória do Senhor, através de você, se esplenda por toda a terra. Amém.